Saudações sustentáveis, pessoal. Sou o professor Paulo Vieira, professor do Departamento de Engenharia Urbana, e vou dar prosseguimento no conteúdo da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos, com o tema Subsistemas de Drenagem Pluvial. Neste conteúdo, a respeito desse subsistema de drenagem pluvial, nós iremos apresentar os componentes, serviços, alguns custos e algumas alternativas aí para esse importante subsistema aí, do sistema urbano, né, que faz uma relação aí também com uma política pública muito importante, que é do saneamento básico. Quando a gente levanta os principais problemas enfrentados na atualidade nas cidades brasileiras, a gente então levanta, verifica aí várias questões, como a ineficiência da segurança pública, depressão de empregos e de oportunidade, má distribuição de renda, desigualdades sociais, como um todo, má qualidade dos serviços públicos, ineficiência energética, ineficiências da mobilidade e da acessibilidade urbana, déficit habitacional e ocupações inadequadas. E aí a gente vê duas questões aqui mais relacionadas ao conteúdo. Uma delas é a falta de saneamento básico adequada, que vai passar também por essa questão do subsistema de drenagem pluvial, assim como a poluição ambiental. Em relação ao saneamento, ele interfere em todas as outras questões, seja de meio ambiente, de saúde pública, segurança e educação. Então, o saneamento, quando não funciona, ele impacta negativamente em toda a cidade, e por todos que vivem na cidade, desde a questão de poluição ambiental até a questão de saúde pública, como a transmissão de doenças, e a gente está vendo nesse período da pandemia, inclusive, a importância de um dos componentes do saneamento básico, que é a água potável, para o controle, e o combate da transmissão do coronavírus. Mas outras questões também no âmbito da cidade são muito impactadas, Por exemplo, a própria mobilidade e deslocamento dentro da cidade, nos períodos, onde a gente tem maior volume de chuva, que são chamados períodos chuvosos aí, quando a gente faz o estudo da hidrologia da água no nosso sistema, e aí a gente vê que muitas das cidades, quanto mais urbanizadas elas são, mais problemas tem durante esse período, das chuvas, com essa questão da drenagem pluvial. Então, a questão não é simplesmente a drenagem ineficiente, é uma questão mais ampla, e nós vamos tocar nesse assunto aqui também. E aí, então, a gente destaca nessa questão do saneamento, é importante a gente lembrar quais são os propósitos do saneamento. E aí, reforçando, a drenagem pluvial, tema aqui desse conteúdo, faz parte dos elementos do saneamento, tá? Então, esses propósitos também valem para a drenagem. Então, que é a promoção da saúde pública, a proteção do meio ambiente, a promoção social e o desenvolvimento econômico. Então, essa prestação de serviços que o saneamento básico faz à sociedade, seja ele ofertando água potável, seja ele retirando dos nossos ambientes urbanos aí, o esgoto, a drenar a água de chuva através da drenagem pluvial, assim como também a questão da gestão dos resíduos sólidos, ela então promove, esses serviços do saneamento, promovem diretamente aí,
benefícios à saúde pública, à preservação do meio ambiente, né, a questão social. Quando a gente fala promoção social do saneamento, está ligado a dar acesso a todas as pessoas que vivem na cidade, não só aquelas que vivem em melhores condições, mas aqueles que vivem também nas periferias e locais onde que a urbanização não é tão bem planejada, bem executada, acesso a esse serviço do saneamento. Dentre eles, a gente destaca aí, né, o serviço de coleta dessa água pluvial e um encaminhamento seguro, que é a função da drenagem. Então, é uma promoção social. E o desenvolvimento econômico também, tendo em vista que esses serviços do saneamento, eles geram muitos empregos, oportunidades para quem lida diretamente com saneamento, assim como também para quem desenvolve algum produto, né, para o saneamento, seja ele produto voltado à construção civil, seja ele mais técnico para a execução de algum desses serviços, né? Então, o saneamento básico, ele é uma peça muito importante, é um componente muito importante do urbanismo, é uma peça essencial para o urbanismo, né? Assim como a mobilidade é importante, a habitação é importante, o ordenamento territorial é importante, o saneamento básico também e ele é vital, inclusive, para boas condições de vida da sociedade, né? Nessa figura aqui, eu gostaria de fazer uma rápida relação, né, desses 4 componentes do saneamento básico, né, e a gente falando aqui em termos de serviços, né, que são, né, a distribuição de água potável para a população, que a gente tem esse outro serviço, há também a gestão eficiente dos resíduos sólidos, conjuntamente aí com esses 3 agentes, né, o efluente e a drenagem pluvial, ó. Então, distribuição de água, remoção dos esgotos, a questão da drenagem pluvial e os resíduos sólidos, eles no ambiente urbano, eles têm uma relação muito forte com o corpo hídrico, o corpo receptor, o curso d'água, né? Então, esse curso d'água que geralmente a gente retira a água potável, a água para fazer a potabilização e a distribuição dela para a população, e esse corpo geralmente é quem está recebendo o esgoto, seja ele tratado ou não, e também as águas pluviais ou essas águas de chuvas que a gente drena na cidade, né, e que na grande maioria das vezes no Brasil não possui nenhum tipo de tratamento. Então, a gente ainda aqui no país permite essa disposição da água pluvial diretamente no corpo receptor, sem tratamento. E também os resíduos sólidos, infelizmente, muitas vezes pode ser carreado, por exemplo, em áreas de depósitos, como lixões e tudo, né? E aí eles podem ser levados pela própria chuva diretamente para o curso hídrico, assim como pode também contaminar o lençol freático com resíduos que vêm da decomposição do lixo, como chorume, e essa água do lençol freático também pode, né, contaminar o curso hídrico ou o corpo receptor. Então, essa relação é muito importante, né, para o ambiente urbano, levando em consideração aí todas essas questões, né, desses 4 componentes de saneamento para o curso hídrico. Então, isso é um destaque muito importante. Os componentes, né, gerais assim, do saneamento básico que a gente tem são contemplados aí pela sua infraestrutura. Então, para o saneamento básico funcionar na cidade, a gente oferecer todos esses serviços, né, a gente precisa então ter uma infraestrutura, seja ela obras, aí, por exemplo, de micro e macro drenagem pluvial, que nós vamos falar um pouco nessa aula, redes de esgotamento sanitário. Então, todas essas obras, né, de engenharia aí, contemplam a infraestrutura. Instalações operacionais são aquelas instalações voltadas aí, por exemplo, a preparar água,
como no caso da estação de tratamento de água, ou instalações para tratar o esgoto, como instalações aí, como as estações de tratamento de esgoto. E aí, isso tudo vai possibilitar a gente ofertar os serviços. Então, a infraestrutura, conjuntamente com as instalações operacionais, nos possibilita, então, a oferta dos serviços. Os serviços, então, de água potável, do abastecimento de água, de coleta e disposição final de esgotos, coleta e tratamento de esgotos sanitários, no caso do esgotamento sanitário, no caso dos resíduos sólidos, a coleta e disposição final, pode vir também a questão da reciclagem e da drenagem, a coleta das águas pluviais e o encaminhamento dela de forma segura. Então, eu já deixo aqui uma primeira pergunta para vocês, e aí a gente debater isso lá no fórum também, é o seguinte: quem é o responsável, o ator responsável por gerir e operar o serviço, então, de coleta e disposição final adequados aí das águas pluviais? Ou seja, quem é o responsável pelo esse subsistema de drenagem pluvial no âmbito do município, tá? Então fica aí essa pergunta para debatermos. Olhando aqui essa figura, né, a gente visualiza, né, vamos visualizar um pouco a questão da engenharia, então, desses elementos, né, do saneamento básico, né, representados aqui em grande parte pelas redes, né? Então as redes aqui, essas tubulações que vão nos conectar a esses serviços que nós acabamos de falar. Então aqui é uma figura típica, né, de um corte aí que a gente tem em uma via pública, onde nós temos aí o lançamento, né, dessas 3 redes, né? A rede de distribuidora de água potável, né? A rede de água pluvial, geralmente ela está lançada no centro da rua, são aqueles condutos maiores, aquelas manilhas de concreto, né, maiores que a gente vê aí nas obras, e a rede coletora de esgoto no outro canto. Então, é muito comum, né, a gente visualizar o lançamento dessas 3 redes, né, que transportam esses fluidos aí, água potável, água de chuva e esgotos, esses 3 fluidos do saneamento. Então, e aí eles ficam dessa forma lançados, né, na via pública dessa forma, cada um num canto, né, no caso da água potável de um lado e o do esgoto de outro, e repare que o esgoto geralmente ele está abaixo tanto da linha da água pluvial, né, assim como também principalmente da água potável, porque em casos de vazamento, né, de extravasamento dessas tubulações de esgotos, elas então não contaminariam a água potável, e por isso que foi muito utilizado, né, esse tipo de disposição das redes. Mas nós vamos ver outros tipos de disposições também, né, por exemplo, em vias, né, onde a gente tem duas vias, né, aí, por exemplo, nas avenidas, onde nós temos aí um canteiro central, e aí até mesmo aproveitando para realizar esse transporte ativo através da ciclovia, né, a gente pode também ter esse tipo de disposição dos 2 lados da via. A gente ter lá lançado tanto o sistema, a rede de drenagem pluvial, né, assim como também a de água e de esgoto, né, e aí ela consegue atender, então, assim, sem ter que atravessar, né? Então, se a gente não tivesse essas outras redes lançadas nessa outra via, a gente teria que fazer ligações atravessando a via toda para o caso, né, dos lotes, das edificações que estiverem nesse outro lado aqui da via, né? Então, essa também é uma possibilidade de lançamento dessas redes. Um destaque aqui importante em relação ao lançamento dessas redes é a questão da localização dessas tubulações, né? Então, boa parte
dessa infraestrutura do saneamento, seja da água, do esgoto ou da drenagem, ela está subterrânea. Então, isso traz para a gente todo um cuidado, né, e uma relevância aí para tratarmos esse problema. Então, na maior parte das vezes, a gente não vai saber bem o que está acontecendo lá nessas redes, porque elas estão, né, de forma subterrâneas aí, abaixo da superfície. Então, traz mais um elemento de dificuldade, vamos dizer assim, para gerir isso, né? Aqui nós temos também um outro exemplo, né, de lançamento, né, e aí aqui já vem um primeiro tipo de lançamento diferenciado, que evita lançar no centro da rua as tubulações, justamente para evitar, no caso aí de obras, né? Tem que fazer uma obra de reparo na rede de drenagem, ou na de água potável, ou na de esgoto, né? A gente tem que fazer reparo nessas redes, tem então que interromper a circulação da via. Então, para evitarmos essa interrupção da circulação da via, então começam então essa proposta, né, de lançar sempre nas bordas aqui, né, próximos do meio-fio, e nós vamos ver alguns casos até mesmo na calçada, né, algumas dessas redes passando ali. A rede de drenagem pluvial, nós vamos ver que não é possível, tendo em vista que alguns dos seus componentes, inclusive os iniciais componentes aí do sistema de drenagem pluvial, ele está conectado diretamente com o leito da via. Então não tem como a gente jogar essa rede, né, para dentro das calçadas aí, né, salvo e algumas exceções onde a gente atravessa essas calçadas, aí pode, mas o modo típico, né, de lançar é sempre dessa forma, né, indo no mesmo sentido da via, né, e nunca, evitando sempre ao máximo fazer essas interseções assim no eixo da via, para evitar justamente essa necessidade de interrupção, né, completa da via para a obra. E aqui, então, a gente tem um outro exemplo, né, que é onde a gente já vai evoluindo mais esse conceito do lançamento das redes, aí, essas redes, né, de transporte de fluidos, água, esgoto e água de chuva, né, e aí parte delas, olha, tanto a água potável quanto a rede de coletora de esgoto sendo lançada nas calçadas. Então, isso em alguns casos já vem sendo bastante utilizado e até cobrado pelas empresas concessionárias aí de saneamento, quando elas contratam alguma empresa para executar a obra, ou mesmo algumas normas de municípios que já exigem, né? Lógico que tem algumas exceções, né? Porque a área urbana ela sempre tem elementos, né, subterrâneos, pode ser de gás, outros elementos, né, tubulação de gás, tubulação que transporta aí fibra ótica e essas outras, né, que podem fazer conexões. Então, o cadastro das redes é muito importante na cidade. Essa é uma outra dica que eu já deixo para vocês, né? Nós, urbanistas, precisamos ter essas informações muito bem detalhadas, né, que são os cadastros. Onde está passando a rede? Né? A rede de água, de esgoto, de drenagem, né? Na maior parte das vezes ela está cortando o centro da via, né? Para facilitar justamente o caso de uma manutenção, né, de uma obra. Então é importantíssimo para a gestão e operação desses serviços termos então o cadastro. E por incrível que pareça, na maior parte das cidades, a gente vai tocando as obras, vão lançando as tubulações e essas redes, às vezes, elas, por mais que no primeiro momento a gente faça algum projeto de engenharia, né, traçando ali
a rede e dimensionando algumas coisas e fazendo uma representação no mapa, mas acaba que no final, depois da obra, às vezes por uma necessidade ou outra, precisou de fazer uma adequação e a tubulação não passou naquele local exato, essa planta, esse material que foi feito de engenharia para representar a obra, ele não é atualizado, né? E aí esse cadastro ele não vai sendo bem fidedigno com relação ao que está lá no campo. Então, o cadastro de redes é um serviço, né, dessa gestão aí, de redes urbanas muitíssimo importante para as cidades. Gostaria também de destacar aqui algumas disciplinas, então a gente traz esse conceito geral, né, desses elementos do saneamento. Eu deixei aí 2 palestras que nós trabalhamos recentemente, né, falando um pouco mais sobre o saneamento e tudo mais, como referência para vocês aí, complementar. E aqui eu trago algumas disciplinas do curso ligadas diretamente à área de saneamento e recursos hídricos, né? Então, o curso de engenharia urbana ele tem aí uma pegada muito forte, né? Um dos pilares do curso de engenharia urbana, uma das áreas, né? A gente falando de uma forma mais técnica, das áreas de atuação e de formação do futuro e futuras aí engenheiros e engenheiras urbanistas, é o saneamento básico. E aí nós vamos ver 11 disciplinas, né, ao longo do curso relacionadas ao saneamento, voltada aqui à questão da drenagem pluvial, que é o tema dessa aula, né? Nós vamos ter a primeira disciplina, que é mecânica dos fluidos no 4º período, depois hidráulica aplicada no 5º, hidrologia aplicada 1, hidrologia aplicada 2, isso são disciplinas obrigatórias, né, da matriz curricular. E depois nós vamos ter lá disciplinas eletivas, né? A hidrologia aplicada 3 é uma delas, né? Assim como engenharia de prevenção e cheias urbanas. Então, essas 6 disciplinas estão ligadas diretamente a esse componente do saneamento básico, que é a drenagem pluvial. Então, desde projetar, operar e planejar sistemas convencionais de drenagem, assim como também formas alternativas e mais sustentáveis para lidar com esses problemas que a gente tem voltado a essa drenagem pluvial. Então, é uma condição bem peculiar do curso e de muito destaque todas essas disciplinas, né? Algumas delas, inclusive, a gente vê só na pós-graduação, voltadas aí a essa questão do manejo dessas águas pluviais. Então, é uma coisa muito legal do curso e que vai trazer aí algumas habilidades para vocês, assim, diferenciadas com relação aos outros cursos de graduação em engenharia que a gente tem. Pois bem, para então abordarmos mais um pouco sobre o subsistema de drenagem pluvial, eu gostaria então de apresentar algumas informações aqui, né? Então, lembrando que esse é o primeiro momento de vocês, né? Onde nós vamos ter várias oportunidades no curso, né? Naquelas disciplinas todas que eu mostrei ali, para poder pensar assim, nos mínimos detalhes a engenharia. Então, o objetivo aqui eu acredito que alguns de vocês já conheçam algumas formações, né? E todos nós vivemos na cidade e a gente tem, de uma certa forma, um reconhecimento para essas informações da drenagem pluvial. Então, o primeiro momento é a gente reconhecer, tá? O objetivo aqui, até mesmo porque essa disciplina ela tem como caráter aí trazer uma condição mais geral de cada subsistema. Então, cada subsistema desse que vocês estão vendo vão desmembrar várias disciplinas, né?
que vão ser mais técnicos. Então, para quem estiver ansioso aí para poder projetar, né, eu quero engenhar um pouco mais isso, nesse primeiro momento nós vamos um pouco mais devagar, para reconhecer esses elementos, e é isso já incorporando em vocês aí na compreensão do que seria essa engenharia urbana, do que seria essa gestão dessas cidades, tá? E aí nós vamos falar então um pouco agora aqui dos componentes e do panorama dos serviços. Então, a drenagem e o manejo das águas pluviais, esse é um outro termo também que a gente usa para trabalhar essa questão da drenagem pluvial, é falar em termos de manejar a água, né? Não é só drenar a água, coletar ela através de tubulações e condutos, mas manejá-la de formas mais sustentáveis. Então, lá no final, nós vamos ver formas, então, mais atualizadas, né, que seriam esses sustentáveis aí, para lidar com essa questão da água pluvial no ambiente urbano, tá bom? Então, ela se constitui, né, basicamente em conjuntos de obras, equipamentos e serviços destinados ao controle do escoamento das águas pluviais para se evitar os efeitos adversos. Então, como empoçamentos, inundações, erosões, assoreamentos e contaminação. Então, é claro para a gente, né, essa questão de retirar essa água para evitar o acúmulo dela e aí causar esses transtornos que a gente tem voltados aí a inundações, empoçamentos, né? Então, é um impacto direto na nossa circulação, mas também ela evita outros impactos, como a erosão. Então, quando a gente tem uma água pluvial encaminhando para um solo, onde ele não está protegido, e essa água ela vem geralmente com muita energia, vocês vão aprender isso lá na hidráulica, na mecânica dos fluidos. Então a gente usa energia para transportar água, e essa água ela está vindo para a gente nessas tubulações de drenagem, né, no espaço urbano, com muita energia, muita força, e isso vai causando então erosões, né, vai abrindo esses buracos aí, grandes crateras, né, que depois assim é um problema muito grave a gente depois resolver isso, né? Muito caro, muito oneroso. Assim como assoreamentos, né, de rios e corpos hídricos na área urbana. Então essa água pluvial ela carrega, ela leva muito material sólido. É impressionante quanto de areia, por exemplo, e terra que a gente vai, né, cada chuva levando aí nessas águas aí da cidade. Então é impressionante, né? Então, você quer um caminhão de areia, eu sugiro aí cercar um dessas tubulações e drenar ali, né, filtrar aquilo ali, que você tem um caminhão de areia. Assim como contaminação. Então, lá na frente nós vamos ver uma situação bem peculiar sobre a contaminação da drenagem pluvial, não só para o solo, né, assim como também para esses corpos receptores. Então, essa água pluvial que a gente coleta no ambiente urbano, nós no Brasil ainda não temos uma exigência para tratá-la, igual a gente tem lá para tratar o esgoto, né? Para água pluvial a gente não tem ainda, então aquela sujeira toda que está depositada aí em todas as superfícies da cidade, seja ela no nosso telhado, nas coberturas, nos passeios, nas vias públicas, né? Então vai acumulando ali óleo, cocô de passarinho e tudo quanto é tipo de resíduo que o ser humano, né, e as práticas nossas na cidade vão desenvolvendo, né? E a chuva vem com essa água pluvial e arrasta isso tudo e vai levando isso tudo para o sistema de drenagem que depois cai no rio. Então, essa poluição, né, a gente chama ela de poluição difusa. A cidade, então, tem uma poluição pontual em cada uma das atividades nossas. Então, por exemplo, uma empresa, né, tem lá um tubo onde ela descarta o efluente, é uma poluição pontual. E aí a cidade, como tem vários pontos, né, de concentração desses poluentes, e a água espalha isso tudo, né, água de chuva espalha isso tudo, então a gente denomina de poluição difusa. Isso é um outro conceito importante a gente lembrar, né?
E aí um destaque em relação a isso tudo é o processo de urbanização, né, planejado ou desordenado. A gente vai precisar, então, trabalhar a drenagem, né, num processo mais bem planejado, onde a gente vai estar urbanizando de uma forma mais sustentável, ou seja, impermeabilizando menos o solo com materiais aí que não são, que não infiltra água. Então, a gente vai gerar muita essa água pluvial, então a gente vai precisar mais, né, de condutos e infraestrutura para retirar essa água e tudo, né? E então, planejado ou não, todos esses espaços urbanos que a gente tem, ele vai ter uma relação com a água de chuva, né? E aí a gente vai ter que então lançar aí de uma forma, né, mais convencional ou não o sistema de drenagem. Também uma outra questão importante é conhecermos aí essa questão do ciclo hidrológico local. Então, essa questão, né, dessas condições de tempo, né, relacionado mais à chuva, às chuvas, né, ao longo do ano em uma determinada região. Então, a gente tem aqui ainda períodos, né, mais típicos de chuva, então o que a gente chama de período chuvoso, né, e aí começa mais ou menos nessa época que a gente está agora, né, mais acentuado em outubro e vai lá para março até abril, né, em alguns casos aí aqui na região sudeste, muito típico dessa forma, e está ocorrendo algumas alterações em relação a esse ciclo, né, ele era mais espaçado e hoje ele está mais intenso. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, então a gente precisa conhecer essa questão, né, do comportamento da chuva para poder planejar e executar essa drenagem pluvial. E também a questão do volume de água, né, que essa água pluvial, quando ela incide na superfície, então ela vai gerar um escoamento superficial, e aí a gente vai ter então que mensurar, né, mensurar e quantificar, né, esses volumes, frequências e velocidade, então, dessa lâmina d'água, desse escoamento superficial, então, que foi gerado da água de chuva a partir do momento que que essa água de chuva entrou em contato com as superfícies urbanas. Então, dos propósitos do saneamento convencional, a gente tem lá, né, diretamente a questão de assegurar o trânsito urbano, controlar erosões, proteger obras, edificações, proteger e preservar os fundos de vale, eliminar a proliferação de doenças e de áreas insalubres, né? E aí, esse é um conceito que a gente tem, né, desse sistema convencional, que a gente chama de conceito higienista, né, onde o escoamento da água é prajusante através de condutos. Então, a gente faz esse escoamento da água sempre para baixo, né, sempre para depois daquela área urbanizada, através desses condutos, retirando então a água dessa paisagem urbana. Então esse é um conceito higienista. Vamos retirar o problema daqui, né? Lá para baixo é que se vira. E aí a gente foi vendo que lá para baixo, muitas vezes nós é que estamos, e aí o impacto só vai ficando pior cada vez mais, né? Então, foi então evoluindo a ideia de pensar não simplesmente na questão de retirar a água, mas também lidar com ela de uma forma mais natural, mais sustentável, mais eficiente dentro desse espaço urbanizado. E aí a gente traz essa reflexão, né? Seria uma forma de transferir o problema das águas pluviais, né? Essa questão desse conceito higienista nosso, né? De retirar dali e levar para baixo, né? Levar para um outro local, sem de fato resolver o problema dessa água pluvial no sentido da quantidade dela, né? Que está muito associada com a questão da urbanização. Mais para frente a gente vai ver um indicador que vai deixar isso muito claro para nós, mas quanto mais superfície impermeável a gente tiver na cidade, mais água pluvial vai ter, né, para a gente drenar depois, porque essa água não vai infiltrar ali no solo e aí ela vai ter que ser, né, escoada.
Então, é o volume, né? Essa quantidade de água. E também a questão da qualidade dessa água, né? Que vai levando aí uma contaminação. E sempre para jusante, sempre para baixo, né? Então, uma outra questão assim, importantíssima para a gente identificar essa questão do saneamento é voltada a essas redes, né, que a gente tem, principalmente o sistema de esgotamento sanitário e pluvial nas áreas urbanas do Brasil, né, o tipo de sistema que a gente adota, isso é um conceito muito importante, né. Nós temos lá 3 tipos de sistema adotado aí pelo mundo afora. Nós temos o primeiro, que é o sistema separador absoluto, que é o sistema que a gente usa. Aí depois eu vou identificar ali no desenho com vocês o que ele significa, né? O sistema separador parcial ou misto e o sistema unitário, onde a gente tem ali, né, tanta água de chuva quanto a água de esgoto sendo caminhada junto em galerias. Então, algumas cidades, por exemplo, na Europa, em lugares onde não chove tanto, é mais comum a gente ver isso de uma forma regular, né? De uma forma assim, planejada, não de uma forma não planejada que muitas vezes a gente faz aqui no Brasil de ligar a rede de esgoto na drenagem ou drenagem no esgoto. Então nós vamos ver que isso não é certo. Então, esse sistema separador absoluto que a gente adota aqui no país, muito em função da quantidade de chuva que a gente tem aqui, né, ele então trabalha essas 2 redes de esgoto e rede de água pluvial separadas. Então nós temos um desenho aqui da cidade, né, onde a gente tem aqui, ó, essa primeira rede aqui, ó, que é a rede de esgoto. Então todas as contribuições de esgoto da cidade, né, de esgotos domésticos, às vezes alguns esgotos industriais, eles são encaminhados então para a estação de tratamento de esgoto, né, onde ele vai ser tratado e depois encaminhado para o corpo receptor, para o rio, né, para os córregos aí que passam próximo da área urbana. Então é um efluente tratado. Já a água pluvial, né, quando ela incide na cidade, gerando esse escoamento superficial, a gente drena isso, né, através de alguns dispositivos, nós vamos vê-los, e aí a gente encaminha eles, né, através desses condutos, aí, redes, coletoras de água pluviais, galerias, né, e até ser encaminhados, né, às vezes não somente um ponto, como a gente tem do esgoto sanitário, né, porque o esgoto acaba indo para o mesmo lugar, né, vários pontos das cidades coletam esgoto e encaminha para o mesmo local, que é a ET. No caso da água pluvial, não. Então, a gente vai encaminhando, né, mais rapidamente para o corpo receptor, já que não tem essa necessidade de tratá-lo. Tá? Então, esse é o sistema separado que a gente usa no Brasil, tecnicamente, muito em função da quantidade de água de chuva que a gente gera aqui. Então, o país, né, ele tem uma variabilidade grande aí, né, de chuva anual, né, nas cidades, lugares aí, né, na bacia amazônica, que chove muito mais do que na nossa região, mas a quantidade de água que a gente tem, por exemplo, aqui no Sudeste, se a gente tivesse que juntar a água pluvial da cidade drenada junto com o esgoto para tratá-la, né, assim como é feito, por exemplo, lá na França, em Paris, Londres, outras cidades aí, de clima temperado, onde tem uma quantidade de chuva menor. No caso do Brasil, se a gente tivesse que juntar essas 2 águas para tratar aqui, a gente teria que ter uma ET muito, muito maior do que a gente precisa para tratar só esgoto, porque o volume ia aumentar, às vezes, assim, de uma ordem próxima a 10 vezes o que a gente precisaria hoje. E nós estamos tendo muita dificuldade ainda para poder tratar só o esgoto, imagina tratar o esgoto e a água pluvial, né? A gente tem que avançar para essa questão, porque a gente sabe que a água pluvial contamina, mas
o momento da priorização aí é tratar o esgoto, que ele é mais prejudicial tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana, né? Então, porque também existem outras formas de lidarmos com essa água pluvial, até mesmo com uma estratégia de evitar o volume a ser gerado. Essa é uma estratégia muito importante que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, lembre-se disso aqui, ó, nós trabalhamos com separador absoluto, né? No Brasil, as águas de drenagem coletadas são lançadas em curso d'água sem tratamento prévio, como eu já tinha falado. E aí a gente tem orientações dessa forma aqui, ó, né, para a população, informando, né, que a água da chuva e de esgoto deve ser escoadas por caminho diferente. Então, a geração lá, né, do esgoto doméstico, né, ele vai ser, então, no caso da residência, ser encaminhado para a rede coletora de esgoto, né, na via, assim como também no caso da drenagem pluvial, né, então a água da drenagem pluvial sendo gerada principalmente aqui na cobertura do telhado da casa, né, e aí ela sendo encaminhada, né, para esse primeiro ponto aqui, que seria a boca de lobo, né, também conhecido por alguns aí como bueiro, né? Nós vamos ver que o nome correto é boca de lobo. E aí ela sendo encaminhada para a rede, né? Ou a galeria de águas pluviais. Então, essa é uma orientação que todas as companhias de saneamento fazem para a população, porque quando a gente liga, né? Aí está aqui um outro exemplo, uma outra figura, né? Bem ilustrativa, lúdica, assim, né? Bem educacional com relação a isso. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, a água de chuva, né, lançada aí, se a drenagem for ligada ao esgoto, o que acontece? Ó, a tubulação não aguenta o volume quando chover, enchente de esgoto. Ocorre enchente de esgoto. Então, esse é um problema. Então, quando a gente liga a drenagem das águas pluviais, né? O sistema de drenagem no sistema de esgoto, as redes de esgotos, elas são dimensionadas com um diâmetro bem menor do que a gente dimensiona as redes de drenagem, então elas suportam menos a água ali dentro. E aí, quando a gente vem com essa água de chuva, muita água em pouco tempo, né, uma intensidade muito grande, então as redes de esgoto, né, não aguentam e transbordam, e muitas vezes elas até se danificam, né, devido à intensidade, à energia dessa água. Então, a gente tem essa enchente de esgoto. Então, por isso que essas enchentes urbanas aí, elas são muito perigosas também pela questão sanitária, por isso, né? E, no caso, quando a gente liga o esgoto na rede de drenagem, principalmente naquelas cidades, né, que tem tratamento de esgoto, então aquele esgoto que iria pela rede de esgoto e aí chegaria na estação de tratamento de esgoto, ele não vai chegar mais lá, porque a rede de drenagem ela não leva para uma estação de tratamento, ela leva aquela água coletada para o rio diretamente, para o corpo receptor, né? Então a natureza, né, no caso aqui, né, o meio ambiente recebe esse esgoto sem tratamento. Então, essa é uma orientação muito importante, sempre passar para a população desses dois problemas, né, quando a gente não resolve a situação do separador absoluto. Os componentes, a gente falando agora um pouquinho dos componentes, então, de fato, né, os elementos físicos do sistema convencional, né, o clássico de drenagem pluvial, a gente separa esses dispositivos, esses elementos de engenharia, em dois grupos. O primeiro é a microdrenagem, né? E o segundo é a macrodrenagem. Então, na microdrenagem, esses elementos de microdrenagem, que tem a função ali de fazer essa coleta inicial nas superfícies, então, eles começam ali pela condução superficial. O primeiro elemento, né, que a gente tem nas vias e áreas urbanizadas, onde a gente tem, inclusive, vias públicas, é a sarjeta. Então, olha a relação daquele outro subsistema que vocês viram antes, né, que é o subsistema de transporte, né, de vias públicas, o sistema viário, né, olha a relação dele com a drenagem. Então, nós vamos ver lá no custo que eles têm até mesmo para a título de levantamento de estimativa de custos, a gente não faz uma via sem lançar um sistema de drenagem, porque a gente sabe
que essa via vai se perder mais cedo ou mais tarde, porque o sistema de drenagem protege a própria via, né, de erosões e buracos e etc. na própria via, esse desgaste da água na via. Então, o primeiro elemento que a via tem que ter e que faz parte do sistema de drenagem são as sarjetas. E aí, a partir do momento que aquela quantidade de água na sarjeta não é mais, ela vai ficando um volume maior, a sarjeta não é mais capaz de levar, de conduzir aquela água no canto ali da rua, sem transbordar para a rua, a gente então precisa de lançar o primeiro dispositivo para retirar essa água da via de fato, que são as bocas de lobo. Né? E aí essa boca de lobo liga através de ramais de ligação, caixas de passagem e às vezes até mesmo o poço de visita, então aquelas tampas de ferro, de concreto que a gente vê nas ruas, né? Muitas vezes são do poço de visita da água pluvial. Então, que é uma espécie de um equipamento, né? De uma caixa onde que ela recebe mais de uma boca de lobo. Então, aqui nessa representação né, típica aí de uma planta, né, de um trecho, a gente sempre fala assim, olha, o trecho do sistema de drenagem, né, o trecho do sistema de esgotamento sanitário, então a gente sempre trabalha por trechos, né, aí do posto de visita ou da caixa de ligação, a gente então encaminha para os condutos, né, para fazer então a condução subsuperficial dessa água por meio de redes, né, aqueles tubos, né, de concreto, condutos e canaletas quando são fechadas. Em alguns casos nós vamos ver mais para frente condutos maiores, mas então esses são os elementos da microdrenagem. Então, nessa planta aqui a gente tem, né, uma disposição desses elementos, né, em alguns trechos de via, né, e aí a gente tem lançado as bocas de lobo, geralmente a gente já lança a boca de lobo antes de cruzamentos de vias, justamente para essa água não atravessar o cruzamento e gerar problema para o trânsito, né? E aí, toda vez que a gente tem mudança de direção da rede, então, por exemplo, a rede está sendo, né, coletada aqui e ela virou para cá, virou, né, desceu aqui. A gente, então, nessa mudança, a gente põe, então, esse dispositivo, que é uma caixa maior, né, onde faz a ligação de mais de um conduto, que é o PV, né, o poço de visita. Ele tem esse nome, inclusive, poço de visita, e aquela tampa maior é justamente para dar acesso, né, ali para manutenção, limpeza e tudo mais. Porque a gente sabe que né, essas redes acabam levando muitos resíduos, então precisa fazer uma manutenção. E aí o outro conjunto de dispositivos, de componentes, são os componentes da macrodrenagem. Então, quando a gente acumula muito essa água pluvial, né, de vários condutos, a gente encaminha ela, né, para dispositivos maiores, que nós vamos ver, que podem ser as galerias, né, essas galerias subterrâneas, onde a gente tem aí esses condutos muito grandes, né, subterrâneos, aí recebendo várias contribuições de várias redes, né, e aí nós temos também aqui os canais, que são essa última parte, né, esse último elemento para onde essa água pluvial vai, né, e esses canais urbanos, muitas vezes, eles já existem, são os rios, né, que nós canalizamos, então, né, a gente canalizou ele, e aí essa canalização pode ser em leito natural, né, a gente deixa o leito do rio ali, mas ele vai recebendo a contribuição da água de chuva, pode ser artificial, nós concretamos o leito do rio, para ele suportar mais o volume de água, os resíduos que são gerados, né, e também ele pode ser fechado ou aberto, esses canais urbanos, né? E tudo que é fechado, a gente não está vendo o que está acontecendo ali, né? Então, a gente sempre tem que ficar mais cauteloso em fechar, né, esses dispositivos, principalmente em áreas urbanas, porque a gente deixa de monitorá-los, né? Então,
São esses dois componentes aí do sistema da macrodrenagem. Vendo aqui algumas fotos, né, da sarjeta, da boca de lobo, esses elementos, né, a maior parte de vocês já tiveram contatos, né, já viram isso no dia a dia, né, um PV, né, estou mostrando aqui justamente a ligação de um ponto e para a entrada dessa água na rede, né, e a própria rede, né, o conduto coletor, né, que a gente vai lançando isso. Então, vocês vão ter disciplinas voltadas só para dimensionar isso. A hidrologia aplicada 2, ela é voltada ao dimensionamento desses dispositivos, né, clássicos aqui, convencionais da micro e da macro drenagem. Ainda vendo aqui alguns dispositivos de microdrenagem, né, condutores, né, os condutos, as redes aí, de água pluvial, canaletas, né, que esse conduto aberto da água, né, um outro exemplo de canaleta aqui, uma canaleta com gabião, também bastante utilizado em algumas localidades, né, algumas regiões da cidade dá para a gente fazer isso, né, principalmente em um lugar onde que não tem tanto lixo, né, que o lixo vai agarrando nessas telas aí e vai deteriorando e vai ficando acumulado ali, então é muito indicado para onde a água pluvial carrega muito lixo, não. Algumas fotos aqui também, olha, de componentes de macrodrenagem, então as galerias, né, esses condutos maiores, pode ser circular, como a gente está vendo essa foto aqui da direita, né, como também pode ser ele prismático, né, então são esses dispositivos condutores da água pluvial, tá? A gente não utiliza isso para reunir água de esgoto aqui dentro, não. É água pluvial. E muitas vezes esses condutores, essas galerias, elas também podem trazer uma outra água, que é a água superficial, a água fluvial, ou a água de rios, né? Então, a cidade vai se urbanizando e ali já, às vezes, muitas vezes, igual, por exemplo, Belo Horizonte, né? Quando a gente pega o mapa da rede hidrográfica dos rios de Belo Horizonte, fica impressionado. Existe estudo de rio ali? Existe. Muitas vezes eles estão dessa forma aqui, como é mostrado nessa galeria. A água superficial, né? Esses rios pequenos, eles são, então, confinados assim, dentro dessas galerias, onde que recebem também a água pluvial. Então, pode acontecer, né? Pode ser uma galeria seca, né, no período seco, né, não recebe contribuição de água superficial de rio, mas também pode ser uma galeria onde já tenha essa água correndo o ano inteiro. E alguns componentes da macrodrenagem ainda, né, vendo aí a questão das canalizações, né, esses rios que foram canalizados. Então tem aqueles da galeria que eu mostrei ali, né, mas tem também o mais típico é isso, é o tal da avenida sanitária, né, onde a gente passa, canaliza o córrego, né, faz essa retificação neles. Então, nós vamos ver uns desenhos sobre esse tal de retificação, é um outro impacto no corpo hídrico muito significativo, então tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Mas, além então dessa reconformação do canal natural do rio, a gente passa então ao lado dele, geralmente a tubulação de esgoto, então que chama de interceptor de esgoto. Então o esgoto que caía diretamente no rio, a gente está interceptando naquele tubo de esgoto, né? Parece que tem um outro aqui também numa outra condição, tá vendo? Esse tubo aqui de ferro aqui fundido, é de esgoto sanitário. Ele está passando dentro do canal, né? Então tem um risco aí que se o canal encher muito, né, e o volume de água for muito forte, pode gerar um impacto nele, né? Então, geralmente lança ele do lado externo, né? E aqui outros casos de canalização, tá vendo? Olha que canalização interessante, né? Ela tentou retificar, né, deixar menos retilíneo possível o rio, né? Então ela manteve as curvas do rio, mas ainda assim concretou ele, né, no seu leito natural. Então, trouxe essa outra característica. Um outro elemento também importante do sistema, né,
que pode ser lá ligado ao sistema da micro, ou, em alguns casos, até da própria macrodrenagem, são as saídas dessas águas, então, desses condutos. Então, a saída da água lá do conduto, como que é, né? Então, a gente tem as saídas de galerias em canais, né? Então, tá um canal urbano aqui, né? Então, as galerias tem essas saídas através dessas comportas, né? Um outro exemplo de galeria, e aí já vem com um outro elemento interessante aqui, que é um redutor de intensidade, né, de energia, que aí a gente utiliza a escada. Então, é muito comum em condutos menores, né, a gente ter, então, esse tipo de saída, através, né, denominada de escadas dissipadoras, tá bom? E para a gente, então, planejar isso bem feito, né, essa drenagem pluvial no espaço urbano, a gente precisa, então, de levantar alguns elementos em relação ao espaço, né, alguns elementos espacial, que são, por exemplo, a forma, o relevo, a geomorfologia, a geologia do terreno, né? Então, porque essa água toda vai ser conduzida por uma força natural, que é pela força da gravidade. A gente não vai usar aqui uma carga hidráulica, né? Uma força mecânica, por exemplo, através de bomba, de bombeamento, ou muito menos de acumulação de água, por exemplo, um reservatório, né? Para poder escoar essa água. Então, a gente vai sempre ter uma relação, uma dependência muito grande com a topografia e o relevo, né, da bacia hidrográfica para poder fazer esse escoamento da água pluvial. Outros dois elementos importantes nesse estudo, quando a gente vem fazer um estudo prévio de uma drenagem, né, é a cobertura vegetal. Então, aquele espaço onde está, né, mais preservada a cobertura vegetal, a gente espera que ele tenha menos volume de água de chuva para ser drenado, porque a água vai filtrando. E aí isso tem a relação direta com os tipos de usos, né, e ocupação do solo. Então, esse estudo, né, da urbanização dessa bacia de drenagem, então esse é o termo que a gente utiliza, né? A gente sempre vai fazer uma obra de drenagem voltada a qual bacia que eu estou drenando, né? Esse conceito de bacia, que é essa delimitação física de uma área onde a gente drena uma água. Então, a gente utiliza essas informações prévias para conhecer o elemento, né, essa condição espacial. Uma outra informação também importante, então, para trabalharmos a drenagem pluvial é conhecer o regime de chuvas de uma localidade. Então, esse gráfico aqui, ele traz aí o volume de chuvas típicos, médios, né, que precipita, né, aqui em Ouro Preto. E aí foi uma série histórica, aí, o monitoramento da chuva de 1988 até 2004. Então, no mês de janeiro, lá tem um volume médio de chuva de aproximadamente 327 milímetros, né? E vai caindo, até chegar maio, junho, julho, então, que é um período seco, né? Começa a partir de abril, né? Vai até setembro, a gente tem um volume baixo de chuva, né? E aí depois a gente volta a ter um volume maior de chuva, né? Isso aqui é um hidrograma, né? Esse gráfico para poder nos apresentar essa informação de quantidade de chuva no tempo, né? E aí aqui pensando no tempo ano, ele representa uma condição típica, mas que nós estamos vendo alguns impactos, algumas mudanças na atualidade, né, devido às mudanças climáticas. Então, esse regime está sendo alterado um pouco, né, em termos de distribuição de chuva. Então, por exemplo, Ouro Preto tem uma média anual de aproximadamente 1.600 milímetros. Qual que é a média anual de chuva da sua cidade? Deixo aí uma outra pergunta para vocês, tá? E aí, essa chuva, olha só, desses 1.600 milímetros, olha que interessante, 87% deles, né, desse volume todo, é concentrado aqui, ó, a partir de outubro a março. Então, em 6 meses, a gente concentra
87%, quase 90%, né? Então, em 50% do tempo, né, a gente acumula quase 90% da água. Então, é muita água em pouco tempo. E o que está acontecendo com a questão das mudanças climáticas é isso ficar mais intenso ainda. Então, esse volume de água está caindo em menos tempo. Então, esse período chuvoso que era espaçado em 6 meses, ele às vezes está ocorrendo de forma não tão, né, regular, né, sempre acontecendo, mas geralmente precipitando, chovendo muito em pouco tempo e ficando mais tempos secos. Então a gente tinha aí 6 meses, mais 3 meses talvez mais crítico, que é julho e agosto, né? Quase que sem chuva nenhuma. Nós estamos estendendo também a seca, porque esse volume de água, esses 1.600 milímetros, estão caindo, precipitando em menos tempo. Então está prolongando também o período seco. Isso que tem se agravado, e para a drenagem também é um impacto danado. Um outro dado aqui de temperatura média anual de Ouro Preto. Uma outra informação também importante a gente identificar para o estudo da drenagem é o coeficiente de escoamento superficial. Ele vai ser importante para, então, estimarmos aí no primeiro momento, né, no caso de trabalharmos com projeto, tá? Estimarmos o volume de água, de chuva, que nós vamos ter que drenar. Então, aquela água de chuva que precipitou na superfície, então que nós vamos precisar de drenar, então a gente vai calcular ela através desse conceito, desse elemento que é o coeficiente de escoamento superficial. E ele traz para a gente, então, uma identificação do impacto do tipo de urbanização, levando aí a essa necessidade de drenagem da água pluvial, tá? Então, o impacto da urbanização para o volume de água de chuva que nós vamos ter que drenar na cidade. Então, olha que interessante. Essa tabela aqui traz uma identificação, né, do tipo de ocupação do solo, né, que a gente tem, da superfície aí, e o coeficiente de escoamento superficial. Deixa eu só trazer mais uma informação para ficar talvez mais claro esse coeficiente. Então, ele vai representar para nós o volume de água, né, um percentual, vamos pensar assim, um percentual, uma quantidade de água que nós vamos precisar, um volume de água que vai escoar, melhor dizendo, né, pela superfície, em função da característica dessa superfície. Então, no primeiro momento, olha só, vamos observar aqui, ó, um primeiro caso aqui da tabela. Nós temos lá uma ocupação de edificação muito densa, né? Então uma área muito urbanizada, né? Por exemplo, no caso de áreas centrais de cidade, né? Densamente construída aí, com ruas e calçadas, tudo pavimentado com asfalto, e também pode ser com bloquetes, né? Com pavimento intertravado, né? Então, olha só, o coeficiente de escoamento superficial dessa área gira em torno de 0,7 a 0,95. Então, significa o quê? Que da água que for precipitada da chuva ali, de 70 a 95% dessa água pluvial vai ser escoada. E aqueles outros 30 a 5%, ou eles vão ser evaporados, né? Parte às vezes até infiltrados, e parte fica acumulado ali até ele, né, ser evaporado mesmo, em alguns casos até utilizado, né? Mas basicamente é isso, em função dessa capacidade da superfície de impermeabilização. Isso que identifica para a gente esse coeficiente de escoamento superficial. Então, quanto mais impermeável essa superfície com materiais, por exemplo, né, impermeáveis como o asfalto, o concreto, né, o metal, e são materiais onde não permite a infiltração da água por eles. Então, vai ficando maior ainda esse
coeficiente de escoamento, essa quantidade de água que vai incidir ali na superfície e vai escoar. E aí, olha que interessante, a gente pegando o outro extremo, né, aquela região aquela área, né, ocupada aí por matas, parques e campos, né, por exemplo, áreas rurais, áreas verdes ou áreas muito urbanizadas, né, como jardins, né, parques e tal, o coeficiente de escoamento superficial nosso é de 5% a 20%. Então, isso significa que daquela água de chuva que cair ali, eu vou ter que escoar ela, eu vou ter que drenar ela, né? Em torno de 5 a 20% daquele volume de água que precipitar ali. Então, olha como é que diminui muito a necessidade do sistema de drenagem. Então, quanto mais água eu tenho no ambiente, quanto mais água o ambiente me proporciona em função da sua impermeabilização, maior e mais impactante vai ser o sistema de drenagem. Então, maior a tubulação que eu vou precisar, maior são aqueles dispositivos todos que nós vimos lá antes. Mais dispositivos, mais infraestrutura, mais recursos eu vou precisar. E isso não é simples, né, de equacionar, porque muitas vezes nós precisamos de superfícies com esses elementos, né? Então não dá para trocar todas as superfícies por grama, né, por áreas vegetadas aí onde tem um solo mais exposto, né, ou às vezes, né, recoberto pela vegetação, onde que a água consegue infiltrar. Então nem sempre é possível dentro de um ambiente urbano. Uma outra questão também bastante importante é essa relação com o gerenciamento dos resíduos sólidos. Infelizmente, tanto os canais urbanos, como vários dispositivos aí da drenagem pluvial, elas recebem muitos resíduos sólidos. Então, a população ainda tem uma relação muito ruim com os sistemas de drenagem e devido a essa questão, né, de lançamento de lixo, de resíduos no sistema de drenagem, seja nos canais, seja, né, outros dispositivos, como por exemplo boca de lobo. Quem nunca viu uma boca de lobo se tornar uma lixeira, né? Muitas vezes aí ela está recebendo lixo como uma lixeira, né? As pessoas jogam lixo ali achando que ali é um local adequado. Então o sistema não foi projetado para carregar, para poder transportar esses resíduos. E aí quando a chuva vem, não tem espaço para essa água de chuva nesses condutos, e aí, né, vão transportar tudo, a água da chuva, o lixo e tudo mais, e aí causa aquele impacto terrível na cidade. Então, essa é uma outra foto bastante assim, interessante nesse sentido, impactante, que esse dispositivo aqui, ele é uma saída de água, um dispositivo de saída de água pluvial. É uma descida, né, da água, e aqui a gente tem uma saída dela. E olha só para que ele está servindo, né? As caçambas estão aqui justamente para poder já ir acumulando lixo, né? Ele não foi projetado para transportar o resíduo sólido, né? Ele foi transportado para drenar a água pluvial desse ponto e ela descer de forma mais segura por esse conduto até sair numa área, né, livre aqui embaixo. E aí a população vai usando dessa forma. A outra coisa que eu já tinha falado, que é importante a gente também fazer uma relação na questão da drenagem pluvial, é essa questão da poluição difusa. Então, na urbanizada das nossas cidades, a gente tem ali vários tipos de usos e ocupações do solo, né, que vão acumulando vários tipos de poluentes, né, pode ser poluentes mais tóxicos, né, assim como também nutrientes, no caso também de algumas bactérias, né, de outros agentes patógenos, transmissores de doenças. Isso tudo vai acumulando, né, devido às nossas das nossos tipos de ocupação na bacia, né, na superfície, e depois isso vai ser escoado, né, pela água pluvial, né? Então é um impacto muito importante que a gente tem que cada vez mais ficar atento.
a questão da drenagem pluvial, a gente, né, tem que avançar no sentido de não ficar simplesmente preocupados e atentos só com a questão da quantidade, mas sim também com a qualidade da água pluvial. Então, quantidade, que é essa quantidade que nós vamos ter que drenar e manejar, né? Nós vamos ver depois uma forma melhor para entender esse termo, manejar a água pluvial, mas drenar, é claro, é aquilo que a gente está tirando do local, através daqueles, né, dispositivos que eu mostrei antes. E a questão da qualidade da água de chuva, que ela está relacionada aí com todas essas superfícies, né, todos esses tipos de uso e ocupação do solo na bacia. E assim, esses resíduos que a gente vai deixando na superfície da bacia né, e depois a água de chuva leva, ele pode vir tanto de uma forma de deposição úmida ou seca. Então, quando a gente está, né, num período muito seco e aquelas fumaças, né, aqueles particulados que a gente vê, aquela fumaça preta, aquilo ele também precipita. Né? A gente tem uma precipitação úmida, que é a chuva, e essa chuva pode trazer, né, então tem o caso da chuva ácida, traz alguns componentes químicos ali devido a essa poluição atmosférica, mas também, mesmo não estando chovendo, para a chuva limpar isso que está na atmosfera, a gente pode também ter precipitação seca, que é da poeira que vai assentando, poeira, fuligem, né, da poluição aí, tanto de tubulações, né, de chaminés, de fábricas, do sistema de transporte, né, como também de poeiras, por exemplo, de sistemas produtivos, como da própria mineração. Então, a mineração impacta muito no seu entorno, né? Cidades, por exemplo, como Itabira, que tem mineração muito próximo do núcleo urbano, sofrem muito com essa deposição seca daquela poeira da mina que vai para a cidade. Ok, pessoal? Nós vamos dar uma parada aqui nesse vídeo e aí no próximo nós vamos então falar um pouquinho sobre algumas informações a respeito das condições do serviço de drenagem.